Fala, jovens, beleza? Seja bem-vindo ao Moda é Flow Podcast. Cara, eu te digo uma coisa: o episódio de hoje, viu, Will, vai ser muito especial porque nós vamos falar sobre vendas. Qualquer negócio que existe nessa face da Terra aqui precisa vender. O foco principal dele é esse. É assim que a gente transmite a nossa cultura, que a gente passa o nosso propósito e que a gente impacta, né? Positivamente. É muito importante esse detalhe, Exatamente. tá? E nessa nova temporada, eu estava muito ansioso para poder trazer essa pauta, porque eu não sei se vocês sabem, jovens, nas minhas horas vagas, além de diretor executivo, sócio da Overlabel e aqui nessa vertical do Model Flow, eu também sou diretor comercial. Eu também trabalho com vendas, tá? E hoje, Brandão, vamos quebrar o protocolo aqui? Vamos dar uma chapada nos convidados aqui? Nós vamos falar sobre N fatores, tá? Sobre as vendas. E nós vamos ter aqui um cara que está sendo conhecido pelo. Tá nele a câmera? Por ser o Smile Man, cara. Olha aí. É até legal falar sobre isso. Ó. Só eu falar disso aí que cada um abre um sorriso, né, cara? Isso é bom demais, velho. Vamos falar sobre vendas, tá? Mas antes eu tenho aqui alguns recadinhos para vocês. Primeiro, falar que na semana agora, assim, com grade cheia, nós vamos ter 2 MQP Talks. Nós vamos trazer conteúdo para vocês exclusivo sobre moda, trazendo notícias, enfim, tudo que envolve o mercado da moda nesses 2 conteúdos semanais. Se eu não me engano, é segunda e quarta, é, Brandes? E nas quintas-feiras, podcast, tá? Estão surgindo aqui algumas parcerias, pode ser que a grade vá tendo upgrades, tá? Mas por hora é isso, né? 2 MQP Talks e um podcast. Quero agradecer também aqui a parceria do Estúdio Soul. Menino Brandes, cara, parabéns, cara, pelo espaço, viu? Os convidados estão curtindo aqui a vertical, a mesa, todo o setup, tá? Nosso estúdio agora é novo. Falta alguns detalhezinhos, né, Will? O William ficou de. Em abril estaremos completos, viu? Mas é isso, cara. Parabéns, Brandes, pelo projeto, cara. Tamo junto, tá? E eu queria que dar as boas-vindas para o Will, né, cara? Mais um episódio, né, irmão? Mas, cara, graças a Deus. E hoje tá fazendo a dobradinha, né? A gente foi lá no podcast dos caras. Sim, Agora eles sim, estão aqui com a sim. gente. Então, se você curte esse tipo de conteúdo, curta, compartilha, ativa a notificação, tá? E não esquece de nos seguir nas redes sociais, tá? @modeflow, YouTube, Spotify, TikTok e Instagram. Nós vamos falar hoje, tá? Vou já falar quem são nossos convidados, falar do nome, dos negócios dele. Vamos falar sobre vendas em todos os sentidos, ó, de relacionamento com o cliente, entender que vendas é processo. Eu quero saber se venda é dom ou se treina, né? Vamos falar sobre isso também. Falar sobre jornada do cliente, atração, retenção, encantamento. Cara, tem coisas pra caramba a falar sobre o pré, a venda e o pós. São 2 empresas, os caras montaram um hub de atendimento na vertical de vendas. Vamos entender já já como que funciona entre eles, tá? É um episódio que, como eu curto muito esse tema, não faço ideia, já digo logo, quais serão os caminhos que nós vamos trilhar ao longo do episódio, tá? Mas sem mais delongas, Will, quem está com a gente hoje, cara? Cara, hoje a dupla, né? Lucas Vieira, Cícero Jorge, 2P Treinamentos, Empresa José. E os caras estão ali à frente do projeto novo, né? Aí sim, podcast. Sim, também são Sobre podcast. empreendedorismo. Foi massa o papo que a gente teve lá com eles. Lucas, né, pai do Cauã, do João, da Maria, né, empresário, treinador, são 10 anos de experiência com venda consultiva. O cara é alucinado com resultados, encontrei ele correndo, viu? A gente Sim. cruzou ali no corre. Palestrante, treinador, mentor de gestores, né, comerciais. Então, Lucas, seja bem-vindo. Casado também Tá com a Alessandra. casado com a Alessandra. Esse é o detalhe mais Meu importante. amigo, você não pode nem pensar em esquecer. O resto é menos relevante do que essa linhazinha aí. E o Cícero, cara, fundador da empresa José, né, marido da Raíssa. Pronto, aí a gente Deu certo, deu né, certo. pai do Benjamin, né? Isso. Que trabalha com relacionamento e fidelização de clientes, né? De transformar. Ele fala de transformação, né? Transformar clientes em fãs da sua marca. Então, cara, sejam bem-vindos aqui com a gente no nosso Model Flow. Tá um prazer receber vocês. Sejam bem-vindos, galera. Obrigado aí, pessoal, pelo convite. É uma alegria pra gente também estar aqui com vocês, hein? Pô, muito obrigado. A gente tá. Eu digo que o episódio de hoje vai ser uma continuação, né? Parte 2. Teve a parte 1 lá no Aí Sim. E hoje a gente vai fazer aqui a continuação. É um prazer imenso para a gente estar aqui e a gente bater esse papo sobre vendas. Eu digo para você que eu me sinto mais confortável, inclusive, desse lado aí da cadeira, fazendo as perguntas. Mas vamos embora aqui que a gente vai se divertir.
Ei, se o Brandes gosta de vocês, tá? Ele vai colocar aqui uma tagzinha. Eu acho que é aqui, né, Will, que ele coloca. Onde é que é, Brandão? Qual lado aqui? É aqui, né? Ele vai colocar uma tag com o nosso episódio lá no IC Podcast, tá? Que inclusive foi o primeiro episódio que a gente gravou esse ano. E eu até falei pra eles, né? Pô, seria muito massa também recebê-los nessa nova temporada da gente, tá? Jovens, seguinte, quero saber um pouquinho como é que surgiu essa ideia do Hub, né? Explicar como que vocês se conheceram, né? E entender também como que os negócios, né? A 2P Treinamentos e a empresa José se conecta como soluções na vertical de vendas para o mercado. Quem começa? Vai lá, garoto. Arrepia. Como foi que a gente se conheceu? Conta aí. Vamos lá. A gente conheceu através do Mastermind, né? Que a gente fazia parte juntos, né? Hoje o Lucas não faz mais parte e eu ainda continuo nesse Mastermind. Então a gente conheceu e ao decorrer do tempo a gente foi se aproximando, né? Cada vez mais e foi vendo que fazia muito sentido o trabalho do Lucas conectar com o meu, né? Porque o Lucas ele traz todo um trabalho que ele faz toda a preparação, toda a estruturação, todo o treinamento e eu entrava com toda a manutenção. Eu entrava que o Lucas prepara para que toda a equipe traga e faça a venda acontecer, né? Cada vez da melhor forma, atendimento da melhor forma, e eu pego e dou a continuidade àquilo. Então, assim, entendemos o quanto os nossos negócios eles tinham uma sintonia, né? O quanto a gente tinha um ecossistema que completava um ao outro, né? E aí sim, estamos dando continuidade ao projeto cada vez mais. É isso. O que eu trabalhava com a 2P, é 2P de pessoas primeiro, né? Porque a gente acredita que primeiro a Legal, gente cara. desenvolve as pessoas desenvolvem os Massa. negócios. E aí a gente trabalha com uma metodologia de atração, conversão, encantamento e retenção. Só que acabava que os meus pilares de trabalho eram muito fortes nessa questão da atração, da conversão e do encantamento, essa parte do atendimento. Acabava que a retenção a gente trabalhava num pilar muito mais ali complementar e algumas ações pontuais. Até que eu descobri que o Cícero tinha uma empresa, a José, que fazia uma parada que era uma terceirização do relacionamento, construía um mapeamento de ponto de contato e organizava a comunicação, fazia um estudo. Eu disse, espera aí, bicho, esse cara aqui, ele pega o meu pilar de retenção e ele potencializa absurdamente. Eu sou um cara que eu disse, rapaz, se tu faz um negócio muito melhor do que eu, e a gente consegue conectar as nossas soluções, pô, vamos fazer essa parada junto aqui, se achar que tem Se sentido. os valores e as culturas, né, a cultura elas são próximas, Isso. elas se conectam e os negócios são complementares da game, né, da jogo. Perfeito. E o que é que aconteceu? Acabava que acabou iniciando um movimento de indicações. Eu indicava para alguns clientes a solução dele, ele também acabava indicando as minhas soluções, e aí a gente entendeu um trabalho em conjunto, que foi a gente desenvolveu um projeto que foi o Ceará Empreendedor, e a gente construiu o AISIM, né? O AISIM ia ter um outro nome, que ia ser Pode Vender Mais, porque a ideia era que o pode vender mais para novos clientes e pode vender mais para o mesmo cliente com Sim. o Cícero. Então, só que quando a gente foi abrir o podcast, quando a gente foi lançar, já tinha uns 3 podcasts Pode Vender Mais espalhados pelo Brasil. Eu digo, homem, isso aqui, como a gente já disse assim, ó, a gente vai começar, mas não vai parar. A gente diz, lá na frente isso vai dar problema. Então a gente mudou e aí nasceu aí a questão do AISIM, mas aí foi aparecendo alguns projetos juntos. O AISIM já são mais de 7 meses juntos. A gente fez uma imersão que foi o Ceará Empreendedor, que também foi bem bacana, e que a gente vai dar continuidade a esse projeto, levando para outras cidades, além de Fortaleza. E assim, hoje a gente entrega essas soluções. Claro, o Cícero tem alguns clientes, né, que ele desenvolve os projetos individuais dele, mas a gente tem hoje, inclusive, pelo menos 2 projetos que a gente desenvolve de forma conjunta e alguns que estão sendo startados aí. Ainda falando sobre esse começo do trabalho de vocês, né? Você explicou um pouco como é que funcionou o name, né? O nome do iSim Podcast. Quero que a gente guarde um pouco essa pauta do podcast, porque como a gente está aqui nesse formato, né? É quase que natural o nosso coração aqui bater nessa vertical, né? Mas eu queria que o Cícero falasse um pouquinho também, já que vocês falaram de nome, de como é que foi o nome da empresa do José, né? Que é um nome curioso na minha percepção, né? Eu fiquei, desde que a gente foi lá no podcast de vocês, eu falei, cara, de onde foi que surgiu esse nome, cara? Empresa José, como assim? Eu sou um cara que acredito muito em Deus, né? Tenho espiritualidade muito. E aí, quando eu abri a empresa José há 6 anos atrás, né? No dia 30 de abril de 2018, né?
Às 7h15 da manhã foi quando o nome nasceu. Eu Legal, tinha cara. saído da missa, 6h30 aqui na São Vicente, e fui pro Santíssimo, né? Às 7h15. Aí fui pro Santíssimo, 7 horas depois da missa. Foi em 7h15, em oração, Deus disse: você vai abrir uma empresa e o nome da empresa é José. Só que eu não sabia o que eu ia fazer, né? E eu também não entendia o porquê José, né? E aí fui me aprofundando, entendendo. Meu primeiro cliente foi a Obra Lumen de evangelização, onde eles tinham uma dor de não conseguir manter as pessoas doando todo mês. A pessoa doava esporadicamente, e aí eu comecei a fazer esse trabalho com eles. Também não tinha dinheiro para pagar. E como é que a gente fez a negociação? Porcentagem do que entrasse, né? Tô só explicando um pouco desse contexto para vocês entenderem que faz sentido depois o porquê o nome José. E aí eu empresa, né? Comecei o Aí eu trabalho na preso, época, né? aí eu empresa, começamos o trabalho, né? Hoje, 6 anos depois, eles têm 16 mil pessoas na base e tem mais de meio milhão de faturamento por mês, né? Em cima de um trabalho que foi construído. Eu entendi o nome José da providência. Quando Uhum. você vai para a palavra de Deus, você vê que José, ele tanto proveu para que Maria e cuidasse, como também no Antigo Testamento ele foi o gestor, né? Então eu entendi disso, né? E aí hoje a minha empresa, ela continua, lá muita gente diz assim, você tem que tirar esse nome não é vendável, né? E aí entra o ponto também, não é só a ideia do ser vendável, né? Mas o quanto ele faz sentido para a continuidade do nosso propósito Projeto, né? também, Ei, entendeu? cara, muito legal isso. Você vê essa construção, né? São duas empresas que têm ali um nome muito forte, né? E que tem identidade, mas que por trás de tudo isso tem um propósito muito bem resolvido, né? Sim. Isso transborda. Cara, é uma das coisas que a gente mais leva. E aí, quando você vai pegar a metodologia de trabalho, por exemplo, ontem a gente estava entregando uma palestra, que a palestra era exatamente isso. Não são leads, são São pessoas. pessoas. E tudo que a gente traz, que a gente entrega, é nessa linha da personalização, da humanização, da forma como você vai lidar, a construção de conexão. E eu entendo que, meu amigo, vai ter técnica, vai ter gatilho mental, vai ter essa parada toda, só que no fim das contas precisa ter um braço humano muito forte. Trabalhando essa construção de conexão com a pessoa que está ali do outro lado. É um cliente. E eu acho que foi essa verdade do Cícero que Uhum. acabou, e das propostas de trabalho, tanto da 2P quanto da José, que acabou conectando e nos aproximando bastante, né? Essas realidades de valores, né? A questão somos cristãos, somos católicos, nada contra evangélicos, mas sim, tem todo um contexto que acabou aproximando. E assim, um ponto que a gente até conversou um pouco no off aqui, foi muito importante quando foi falado, que assim, a gente pode ter tudo isso aqui, ó, toda essa tecnologia, esse acesso que todo mundo está tendo, mas o olho a olho ele nunca vai se perder, né? E é um cuidado que eu tenho dentro da empresa, sabe? Tipo assim, hoje a gente fala muito de personalização, de chamar pelo nome, tá, tudo bem, mas você sente a pessoa muitas vezes, você entende, né? Um cliente nosso hoje, eu mesmo estava lá tocando a operação para fazer acontecer e o cara disse: Ó, eu não vou poder fazer isso aqui porque eu estou passando por problemas assim, assim, assim. E aí a gente já foi lá para quê? Cara, vamos sentar, vamos conversar. Além disso, por que eu estou querendo trazer isso para vocês? Porque muitas vezes a gente está só olhando operação, né? E a nossa preocupação vai muito além disso. E é isso que faz a marca ser forte, né? Isso que faz a marca ser forte, que a pessoa vai olhar, pô, esse cara se propôs comigo. Só que quando ele diz esse cara se propôs comigo, essa marca se propôs comigo, ele está dizendo o quê? Essa marca se importa comigo e automaticamente ela transborda. Então, assim, nosso trabalho é sempre muito preocupado com o ser. Para entregar vendas, Uhum. lucro, crescimento, entendeu? Mas é o ser que é impactado. Acho Cara, que é a máxima, né? A gente fala muito que até para quem trabalha com B2B, né, que são relações business to business, né? Depois eu queria que você explicasse um pouco sobre isso também. Por trás de todo, e cada CNPJ tem um CPF, né? Então, no final, sempre tem um ser humano, uma alma. A gente fala muito sobre alma no nosso Uhum. negócio, que tá ali apertando os botões, vamos colocar assim, sabe? Assinando os contratos, resolvendo, né? Tomando as decisões, tá? A gente estava no off conversando sobre inteligência artificial, né? E o Lucas me fez uma pergunta provocação, né? Falando assim, Vinícius, como é que tu acha, o que é que tu vê do futuro da AI, ou como você acha que deveria implantar isso, né? Como é que tá rolando esse movimento dentro do negócio de vocês? Você estava falando que, porra, eu fui enfim, eu vi uma palestra lá, o cara tava falando que pega o modelo, troca a roupa, muda o personagem.
E assim, até o William não tava na hora, mas é bacana, William, trazer, externar isso para vocês, que para mim, cara, qualquer tecnologia, né? Você falou de gente, me vê muito forte isso. Qualquer tecnologia, ela tem um fundamento, cara, potencializar quem nós somos, tá? Eu acho que, por um lado, viabilizar muitos projetos. Então, eu acho que, assim como, por exemplo, as redes sociais, elas colocam todos os negócios em pé de igualdade, né? Porque a plataforma ela é a mesma, não importa se você tem um funcionário, se é uma empresa, ou se você é a Shein, né? Se você é a Zara, que são das maiores empresas do mundo. Não importa. A ferramenta que é a rede social é a mesma, tá? Então, eu acho que a tecnologia, ela ajuda nesse sentido, de dar condições para novos entrantes, novos empreendedores que às vezes não têm um recurso para fazer grandes projetos. Então, de um lado eu vejo isso, mas como qualquer ferramenta, ela potencializa quem nós somos. Eu não sei se o William vai lembrar, mas tiveram várias campanhas assim que surgiu o Photoshop, que começaram aquelas imagens mais plásticas, né? Total. Fazendo aquelas correções, muitas vezes de coloração, de pele e tal, que é bom se dizer que a ideia não era tirar as imperfeições das pessoas. A ideia era mais fazer um tratamento na qualidade da imagem, assim, na essência era isso. Só que aí o ser humano ele perde a noção, né? Ele erra a mão. Não, aí vai. Assim como estão errando muito a mão ainda na inteligência artificial, né? Então, assim, e aí eu te respondendo agora, até para a galera participar desse pré-podcast, Partiu, né? porque nós vamos já falar que a venda ela tem algumas macroetapas, né? Tem a pré-venda, a venda, que é o ato de close, de fechamento, e tem a pós-venda, né? Inclusive, eles são especialistas disso, as empresas têm essa separação muito nítida, né? Vamos já falar sobre isso. Então, no pré-podcast aqui, trazendo para vocês essa discussão, né? Trazendo para vocês essa discussão, porque eu falei, cara, eu não acredito que o AI, em termos de foto, assim, vai substituir um catálogo, uma edição Cara, profissional, né? tipo assim, hoje eu já vi exemplos de personagens sendo criados e a galera faz vídeo mesmo. Cria uma influenciadora e faz todo o lifestyle dela todo com o AI, certo? Mas, cara, nada substitui de fato. Beleza, aí você quer ter um contato físico com a. Eu vou convidar a influenciadora para ela na minha loja, como é que eu faço? Eu quero ter um contato físico com ela, quero trabalhar um produto específico, como é que eu vou fazer? Vou ter e como é que isso funciona, entendeu? Então, as pessoas, a AI, ela tem ali a sua funcionalidade, né? Mas eu acredito muito que por trás de tudo aquilo tem que ter uma essência, né? Eu costumo dizer que as empresas, o valor das empresas está em dois pontos, nas pessoas e na essência, né? A marca ela tem esses dois, o que impulsiona o valor dela são E esses dois pontos. Então, assim, cara, eu acredito, certo, que muito que nada, e pode surgir coisas e mais coisas e tecnologias, mas nada vai substituir isso aqui, ó. não, mas assim, mas eu entro. É saber como usar a ferramenta. Eu acho É que isso aí. como geração de conteúdo é extraordinário. Mas, por exemplo, a gente trabalha com moda, se vocês sabem. Você faz lá um catálogo, aí você usa o modelo, tem esse tratamento mínimo que, assim, mudou muito também, né? Ah, sim, Tá cada vez total, mais sutil o tratamento. total. Maravilha, mas tem tratamento, não tem como, sabe? E aí, o que é que vocês exigem? Vocês exigem que as marcas façam, por exemplo, provadores. Porque vocês querem ver no ao vivo como que a roupa se comporta. Porque quando você pega um set de gravação, quem participa do back-office de uma operação de moda, sabe que às vezes a modelo tá. Total, ajuste, tá toda grampeada, Isso, tá toda grampeada, exatamente. Então, as lives feitas por provadores, muitas vezes com pessoas comuns, que nem são influenciadoras, mas são mais ali corpo de prova, né? Ou então pessoas que representam a persona da marca, Aham. pessoas comuns. Essas lives, elas têm muito mais audiência, muito mais venda do que a próprio catálogo. Isso só prova o quanto que eu estava te respondendo, que a AI, ela sim, ela vem para ficar, ajuda muito na geração de conteúdo, mas não substitui. Por isso que tem as live commerce, né? Não A substitui gente, essa relação, sabe? Olho no olho, a essa gente, relação mais natural do processo, a porque são feitos gente, por pessoas, né? a gente até tem um podcast que a gente fala sobre isso sobre hoje qual é a função dos editoriais de moda, né? Já que hoje existe uma produção de conteúdo que é muito mais voltada para o instantâneo ali, a coisa real na mesma hora, entendeu? Então, qual que é a funcionalidade? Então, a gente levantou essa bola para poder gerar, de fato, essas reflexões, né? A gente vai falar Pô, isso. você não vai anunciar o podcast ainda não, porque o rapaz lá vai botar tag, né? Não tá trabalhando Tá hoje. certo, Brunão. Brunão, pois bota aqui, ó. Bota aqui o card, tá? Com o podcast, falando sobre isso.
Show de Amigo, bola. a edição desse episódio vai durar aí umas 2 semanas aí. Vamos lá, jovens. Eu queria que vocês explicassem, tá? E quando a gente fala sobre vendas, né, a gente pensa muito na etapa do fechamento. A gente fala, eu tenho essas gourmetizações Sim. dos nomes técnicos que a gente Se está usando. quiser trazer tudo para o português, vamos trazer, que eu sou desse daí. Eu sou defensor do cearense, Não, do português, da cara, gente ó, trazer pré-venda. Aí a turma fala, não, tem os hunters, né? Vamos já, eu quero provocar. BDR, Aí SDR. tem o SDR, que é Aham. o Hunter. Aí criaram o BDR, que é o pré-pré. Irmão, velho. Um dia desse o Vinícius estava numa entrevista aqui com o Meu pessoal do amigo. time de venda. Vinícius, o que é isso, cara? O que é isso? Que eu não tô entendendo ainda A essa. turma colocando Essa no nomenclatura. currículo lá. Não, eu sou BDR, SDR. Então, mas você vende? Você entende vende? Entendeu? Me diz uma coisa. Você consegue montar um script, você entende de produto para poder você oferecer a melhor, né? Você entende de gente para poder você oferecer a melhor solução para o cliente? Uhum. Porque precisa disso, galera. A nomenclatura, né? Ela vai criando essas caixas. Mas vamos lá, tá? Eu queria que vocês falassem um pouquinho de como é que funciona as etapas das vendas, né? Perfeito. E dentro de cada etapa, quais são os personagens? Agora, tira brincadeiras à parte, falar um pouco sobre isso, né? E eu tentar usar a nomenclatura, beleza, os termos técnicos mais conhecidos e fazendo uma associação, vamos abrasileirar a parada para que as pessoas fiquem mais, simplificar o processo, né? Então, vamos lá. Existe a etapa de pré-venda, né? Como é que funciona essa etapa e quais são os personagens envolvidos nela? Então, tranquilo. Eu acho que a gente pode até estruturar aqui, onde aqui entra a linha de corte aqui, que passa do Lucas para o Cícero, mas a gente tem um movimento de pré-venda. Esse movimento de pré-venda, hoje, cada vez mais, a gente percebe esses departamentos, eles se juntando, né? Tem até hoje, se chama um diretor de geração de receita. Então, antes era um diretor de marketing separado do diretor comercial e tudo. Então, hoje está cada vez mais se criando um movimento de uma direção de geração de receita, onde esse cara abraça o marketing e o comercial, porque isso está cada vez mais atrelado. Eles estão se confundindo essas ações entre a questão da construção de marca, que ela, no fim das contas, ela está ali ela sendo trabalhada para que a venda aconteça, né? É um Uhum. facilitador da venda, e o marketing de performance. Então, quando a gente sai das ações de marketing propriamente ditas e a gente vai tratar de venda, a gente fala do cara que é o que vai buscar, esse hunter que você está falando, né? Que é o cara que é o cara que vai prospectar negócios. Se a gente for falar de B2B, né, empresas que fecham negócios com outras empresas, a gente está falando ali dos BDRs, que é o cara que ele vai entrar em contato, ele vai gastar a sola de sapato, se ele for, dependendo do mercado, né, um mercado mais tradicional. Se ele for um cara mais estratégico, ele vai usar ali uma estratégia de LinkedIn. Hoje é uma rede social pouco falada, pouco discutida, que não está no radar de muita gente, principalmente aqui no Nordeste, mas que é de uma estrategicamente, ele precisa ser olhado com mais carinho, Sim. principalmente por quem trabalha com B2B. E a gente tem dentro do mercado de B2C também um cara que vai desenvolver de uma forma mais atrelada ao marketing, o cara que é o SDR. Isso em vendas de inside sales, né? Que é o pessoal que trabalha ali com vendas internas, o pessoal que trabalha de call center, né? O antigo call center, ou mesmo que trabalha com atendimento de e-commerce, né? Na moda a gente vai ter muita gente que faz esses Uhum. atendimentos digitais. Então, quem é esse cara? É o cara que vai qualificar, que vai entender qual é a real necessidade, o que é que você precisa. E aí uma das coisas que a gente fala muito dentro dos nossos treinamentos é o cuidado que esse cara precisa ter para ele entender se é o cliente que está vendendo para ele ou é ele que está vendendo para o cliente. Como assim, Lucas? Porque se você está respondendo mais perguntas do que você está fazendo, é o cliente que está vendendo para você. É você que está vendendo para o cliente. Porque quem faz a pergunta é quem vende. Sim. Então, se eu não estou conduzindo o meu cliente, e aí assim, o cara que faz essa preparação para venda, ele precisa estar muito atento a isso. Eu estou conduzindo o meu cliente, se eu estiver conduzindo, massa. Se você estiver sendo. Porque o que é que vai acontecer na maioria das vezes, principalmente com o cara amador, ou o dono de loja, que o cara, né, dono da marca pequena, o cara que está começando ali, ele bota ali o vizinho, bota alguém, bota o parente para poder responder o direct, responder o WhatsApp. É o que é que acontece? O cliente vem, aí pergunta o preço das coisas, ele pede o preço das coisas e o cara vai embora. Ele tem um preço, aí o cara vai embora. Por quê? Porque tu só deu as respostas pro cara, tu não voltou. Ele disse, não, eu vou te passar o preço. Mentira, eu só
só uma dúvida, é para ti essa peça? Pronto, naquele momento... Ali já abriu uma vertical absurda, né? Naquele Um mundo de momento, possibilidades, né? naquele momento você tomou conta, você virou o jogo, porque na hora que você reverteu a pergunta dele com uma pergunta sua, que faz sentido para você qualificar, para você dar o direcionamento, aí você assume o controle da tela. E, cara, se você me permite, Fica... eu digo muito que é o seguinte, né? A venda, para mim, ela é uma dança. Você falou sobre controle, né? Então, você pega ali o cliente no salão, vamos colocar assim, né? E aí você chama ele para dançar e você vai conduzindo esse processo da melhor maneira possível, né? E o Brandão acabou de criar aqui uma. Cara, eu gosto que essas coisas apareçam no off, entendeu? No online, né? Mentira, você conversar com um cara que tem TDAH aqui, aí É. perde a concentração. Aí pô. lascou, meu amigo, entendeu? De frente, pra mim, se fosse aqui do lado, beleza, mas de frente. Mas falando numa dança, né? Se vocês voltarem aqui para esse papo aqui, é que eu tô sendo um bom condutor, né? Então você tem que trazer o cliente, cara, para onde você é melhor. E eu tô dizendo isso porque é o seguinte: cada empresa, seja de moda ou de diversos segmentos, ela tem ali uma especialidade ou tem alguns pontos ali que os clientes apontam, né? Ó, cara, vocês são muito bons nisso. Vou te dar um exemplo. Se você é muito bom de atendimento, você conduz a dança para o melhor atendimento. Se você é muito bom de produto, você conduz a dança para o melhor, para trazer colocar o cliente diante do teu produto. E por aí vai, para não ficar aqui uma coisa, né, para a gente não se estender nesse processo. Mas a ideia do especialista, que é o vendedor, é exatamente colocar o cliente onde você quer que ele esteja. Sim. E a delicadeza, a sutileza desse processo é o cara se ver sendo deslocado para um lado para o outro, você estando no comando, sem ele se sentir invadido, sem ele se sentir conduzido. Acho que a sutileza é essa, porque quando o cliente ele percebe, quando esse movimento ele é muito brusco no processo, o cliente sai fora. Uhum. Por mais genuíno que você seja no processo, por mais que você tenha a boa intenção, Sim. né, de entender qual é o desafio. Mas, cara, se ele percebe que você está fazendo isso, ele corre. A gente está tratando rapidamente aqui, em virtude, obviamente, do nosso formato de processo. E detalhe. Mas essa virada, ela é uma virada que ela pede essa sutileza. Então, é claro que na hora que a gente vai construir um script, dependendo do que é a marca, do que é, eu vou dizer para ele, eu vou dizer assim, então, Vinícius, para que eu possa te atender melhor e te oferecer as melhores soluções, deixa eu entender melhor aqui algumas coisas, isso. e te fazer algumas Uhum. perguntas. E o poder das Na hora perguntas. que eu vou construir o script, é claro que eu não vou chegar para você e dizer, não, cara, peraí, deixa eu perguntar aqui as coisas para você. Sim. Não, existe uma forma. Não, e a sutileza está exatamente aí. Cada passo nessa dança aí é uma pergunta bem elaborada e bem construída, Perfeito. né? E para te devolver a bola, né? Já levantando para que vocês também falem isso no processo. Sim. Existe uma dificuldade muito grande hoje dos times de venda em entender essas etapas e entender que venda é um processo. O script de venda é a condução, é uma forma de você aprender a conduzir a valsa. Não, mas vendedor, deixa comigo que eu faço do meu jeito, eu faço isso aqui há 20 anos, 30 anos, né? E aí é onde as empresas acabam indo parar, né, no que eu digo que é um cemitério dos negócios, né? Por isso que as grandes empresas às vezes vão fechando porque não se adaptam. Mas eu queria já provocar nessa próxima passagem aqui, como é que você acha que os vendedores têm se comportado, qual o desafio da gestão de vendedores nesse processo? A gente enfrenta o Vinícius, principalmente nesse segmento que a gente está tratando aqui, que é o de moda. Tem muita gente que atua há muito tempo no mercado e está acostumado com um jeito de fazer as coisas. Então, é assim, o que a gente vai fazer não vai mudar, que é a venda, mas o como muda. Por quê? Porque está mudando geração. E a forma como esse cara consome é outra hoje. Então, ou eu me adapto a esse movimento de mudança de geração, e hoje a gente lida, e obviamente, claro que vai ter um posicionamento, vai ter o cara que vai trabalhar com adolescente, feminino, na moda é muito segmentado isso daí, Sim. mas no fim das contas, a gente precisa entender que a gente tem uma geração Z interferindo fortemente na tomada de decisão de pais. Então, a gente nunca viveu isso tão fortemente. E normalmente, se eu for perguntar para você como é que era na sua adolescência, com certeza quem decidia as coisas como funcionar na sua casa era seu pai e sua mãe. Hoje em dia, não.
Hoje em dia a gente vive uma geração em que o adolescente, o jovem, o cara da geração Z de 22, 23 anos, ele diz pro pai e pra mãe como é, aonde é que vai um jantar, para onde o que é que vai acontecer. Então, existe um movimento de condução dessa geração e de influência na tomada de decisão mais forte. E como é que esse cara está consumindo hoje? Como é que esse cara está sendo atendido? Qual é o ritmo dele? Como é que ele gosta de ser atendido? E ter processo. Hoje, com a velocidade e o acesso à informação, que as coisas estão acontecendo, o cara não quer o amadorismo. O cara não quer o amadorismo. Então, eu preciso entender que eu tenho que ter um processo. E uma das coisas que eu digo para o pessoal na ponta é: não atropela o processo, cara. Não atropela. Respeite o processo, né? Respeite. Você não tá ali fazendo venda só uma vez, né? Exatamente. E aí, assim, o respeitar o processo é assim, ó, não interessa se o teu script vai ser grande ou pequeno, minimamente tem que ter uma abordagem, minimamente tem que ter uma construção de conexão, minimamente tem que ter uma sondagem. Tu tem que apresentar a tua solução resolvendo alguma dor, não é simplesmente uma apresentação de produto. Minimamente tu tem que entender se está claro, se ficou alguma dúvida, se tem uma quebra de objeção, minimamente tu precisa conduzir para um fechamento. Minimamente tu precisa ter um pós-venda. Se tu não tem essas etapas bem estabelecidas no teu atendimento, tu tá atropelando alguma coisa, eu vou dizer para você, sem medo de ser feliz, tem brecha para aumento de conversão. Claro, mano, tem dinheiro na mesa, né? Tem dinheiro, tem brecha para aumento de Tem conversão. dinheiro na mesa. Então, tem esse movimento que, dependendo dos negócios, né, voltando para a pergunta, se for um negócio de venda complexa, esse cara que é o SDR, que faz toda essa qualificação, ele vai levantar a bola para um outro cara que é o closer, que é o cara do fechamento. Se a gente estiver falando com uma venda transacional, é a mesma pessoa que faz a parada de ponta a ponta. Ele qualifica, converte. Explica o faz... que é uma venda transacional, né? Aqui, lembrando que aqui, sei lá, 90% dos nossos membros aqui, né? Eu chamo vocês de membros, viu, galera? Né? Uhum. São membros aqui do nosso podcast, trabalham com moda, né? Então, o que seria um exemplo de venda transacional na moda? A venda transacional Seria um na moda e-commerce do quê? não, Por é o exemplo. cara do varejo, Tá. tá? É o cara que vende produto no varejo, muitas vezes de um ticket que não vai ser relevante ali para aquele cliente. Então, se eu for pegar produto de baixo ticket, normalmente é isso, é aquela coisa que não vai. A decisão entre a compra ou não compra Não é vai complexa, né? isso não vai trazer tanto impacto ali na rotina ou na vida daquele Não tá. cliente. O cara Exatamente. passa meses pesquisando um valor muito mais Isso. alto, né? E uma venda transacional seria isso. Uma venda complexa por exemplo, o cara que é o lojista que vende para um outro lojista. De repente, uma operação de multimarca, que Correto. você vai atender um lojista, que vai te comprar de repente o semestre, entendeu? Não dá para comparar uma venda do varejo 1 a 1 ali, peça a peça, do que uma venda que você vai vender ali uma coleção, Perfeito. 6 meses de entrega, né? Cara, eu tenho uma curiosidade para saber, mas se existem skills diferenciais de skill entre essas categorias, né? Entre um Total, Hunter, um SDR, como é que é isso? Totalmente. E é bom Totalmente. até falar o tipo de habilidade também, né? Tem as hard skills e tem as soft skills, né? Se a gente for falar aqui em termos, né, principalmente comportamentais, esse cara que faz a primeira etapa da venda, que é essa qualificação, ele precisa ser um cara bom de escuta. A gente costuma dizer que os melhores SDRs, os caras que fazem esse trabalho, eles normalmente são perfil ou influente estável ou estável influente. Por quê? Porque eles são pessoas que são mais. Eles são voltadas para a construção de conexão, de laços, e tem uma boa escuta, uma boa empatia com a pessoa que está do outro lado. E ele se preocupa em resolver o problema. Então ele é bom de acompanhar. Ele não larga o osso. Então ele continua ali lidando com o cliente, relacionando. O closer é fechamento, é resultado. Então é um pessoal que ele seria um perfil mais dominante, influente ou influente dominante, que seria também bom de comunicação, mas um cara mais focado no resultado. Então, se a gente for colocar, o cara do que é o close seria a pessoa mais focada em resultado, que gosta de desafio, que gosta de um movimento mais dinâmico, e a pessoa, né, que vai fazer aquele trabalho dessa preparação de venda seria uma pessoa, né, mais empática. Uma pessoa... Lucas, rompendo agora a barreira dessa parte de pré-venda e da venda que você falou muito bem, isso aqui é a especialidade da 2SP Treinamentos, né, que você trabalha muito nessa vertical. E aí, exatamente. Aí eu passo a bola, aí o cara converteu, fez a venda, aí ô Cícero, tá contigo. Pronto. Aí eu quero que agora o Cícero fale pra gente como é que funciona essas próximas etapas, né, que tem muito dinheiro na mesa, como você falou,
que aí já faz um trabalho de follow-up, né, de acompanhamento dos clientes. Fala pra gente como é que funciona a empresa José. Uma coisa legal que vocês trouxeram, que eu vejo que falta muito também na venda em si, mas assim, no pós-venda, então, é uma questão de paciência. As pessoas, elas não constroem uma estratégia e têm uma paciência para que isso aconteça. E aí, muitas vezes, acaba perdendo muita venda e onde o dinheiro fica na mesa, né? Por que eu estou trazendo isso? O pós-venda, ele é justamente esse trabalho também de estratégia com paciência. O cara entrou, você cria a estratégia. E essa paciência de quê? De manter, de fazer aquele cara de entender, de ter um estudo em cima dele. Por exemplo, na nossa empresa, a gente estava com um cliente da área da moda, né? Especificamente. Começamos a fazer um trabalho com eles lá e entendemos o quê? Quando entendemos o público, através do pós-venda, que nós conseguimos criar uma comunidade e era uma moda feminina. Uma comunidade, onde essa comunidade só ia estar lá quem é cliente. Quem não é cliente não podia entrar. Por quê? Porque eu gerava uma exclusividade, né? Legal. O que é que aconteceu depois? A gente começou a criar campanhas para a comunidade. Como assim campanha, Cícero? Existiam coleções que eram primeiro vendidos só para a comunidade. E o que é que aquela marca conseguiu? Ela conseguiu muitas vezes não levar nem a coleção para a loja. Por Ou seja, quê? fez todo um trabalho de pré-venda ali, vamos dizer assim, né? Isso, De aquecimento. porque as próprias clientes que a gente estava fazendo todo um trabalho de relacionamento, ouvindo elas, criamos coleção para o que elas queriam, só que aí também a gente fez o quê? Para poder pegar, tinha que pegar na loja. Uhum. Por quê? Porque eu não fazia só aquela venda. A vendedora, ela era treinada para quando a pessoa chegasse na loja, ó, isso aqui combina com isso aí que você está levando. O que é que essa marca conseguiu? Ela conseguiu diminuir custo de aquisição de cliente, que é o CAC, né? Conseguiu aumentar o LTV, que o tempo que aquele cliente fica com aquela marca, né? E conseguiu estar, consequentemente, fazendo um upsell. Que é aumentar o ticket do cliente, né? O ticket Ou médio, seja, se tá? você trabalhar cada uma dessas verticais aí, são N oportunidades que você tem de aumentar esse faturamento. Isso. Não só faturamento, como também a qualidade da venda, já falando um pouco mais de margem também, tá? Porque quando você faz uma venda antecipada e você zera seus estoques no período de full price, ou seja, o preço está ali cheio, na moda, né? Eu digo que dependendo do teu segmento, o produto ele é um pouco mais perecível, né? Até brinco, tem produtos que são meio peixe, né? O mercado são meio peixe, ou seja, passou ali um tempinho, ele começa a feder e você precisa ter que liquidar essas peças, né? Então você começa, para poder você girar, ter que fazer descontos e você vai perder margem no processo. Se você tem estratégias de, como você falou, de comunidade, aumentar o ticket, aumentar a retenção do cliente, você evita dar descontos na venda, por consequência, você vai ter mais margem, vai vender mais e ter mais margem. Que as pessoas não se atentam a isso, né? E eu comecei falando justamente da paciência, por quê? Porque isso é construído. A gente tem que entender que depois que o cliente está dentro, ele passou para a gente dados. Então, quando ele passa dados, o que é que eu vou transformar em informações para construir isso? E é o que acontece a longo prazo. A marca, ela está aumentando o faturamento, está aumentando, ela está potencializando cada vez mais a marca dela perante o seu cliente, mas ela também está fazendo o quê? Criando a ideia dos fãs. Uhum. E aí, uma coisa legal, como essa comunidade ela é exclusiva para clientes, às vezes ela tem uma amiga que ela quer que participe. Legal, compre. É só ativar, né? Compre. Ativa. Compre. É tão simples, Entendeu? cara. Compre. E aí, muita gente comprava pra estar ali. Por quê? Sim. Porque gerava uma As exclusividade. pessoas querem fazer parte, cara. Entendeu? Ninguém quer ficar de fora. Isso. Essa é a Ei, parada, cara, né? tem dentro desse processo todo, tem uma coisa que é ali o principal, né? Que eu costumo dizer que é a questão do efeito empatia. Quando você entende o teu buyer cliente ali, teu pique, a persona do cliente, e a marca ela tem a mensagem a entregar, as duas coisas se juntam e dá o clique, né? Sim. Como é que as marcas. Eu sei que isso é feito à base de dados, é tudo construído à base de pesquisa, mas a galera que está começando agora, certo? Que quer estar montando a marca agora e tudo, como é que elas podem enxergar e construir esse perfil do cliente para que esse processo ele comece, né, a ser construído? Eu vou trazer aqui o início da minha empresa para trazer um pouco da ideia disso, tá? Quando eu comecei a minha empresa, eu comecei tudo em planilha, que é disponível. Né? Hoje, então, está mais disponível ainda. Então, o que é que eu posso trazer para essas pessoas? Elas têm que primeiro querer. Querer. Porque o que acontece? Às vezes a gente está muito, eu não tenho um CRM, CRM é um sistema, né? Eu não tenho um CRM, eu não tenho. A marca precisa querer. E eu digo uma coisa: se você tem hoje o seu primeiro cliente, ou se você tem hoje 1 milhão de clientes, o trabalho que você faz com um, você vai fazer com 1 milhão se você começar com um. Então, o que tem que ser feito? Você tem que querer
pegar um exemplo. O William comprou uma camisa na José. A José já vendeu camisa, né? O William comprou uma camisa na José. Eu tinha todas as informações do William. Mas por quê? Porque eu pedia. Só que eu pedia tudo de uma vez, me manda aqui, não. Eu criava uma cadência, por quê? Porque hoje a gente é muito veloz. Se eu mando já 4 perguntas pra ti, tu já fica com raiva. Mas eu tô aqui na pergunta contigo. Cara, qual o dia do teu aniversário? Pá. Mas eu tenho uma agenda para depois. William, me confirma que isso aqui. Pá, a William vai trazendo. Aí eu vou alimentando. Aí eu pego aqui as informações. Por que eu digo isso? Eu peguei muitos clientes da moda que eles só tinham nome e WhatsApp. Cara, eu só tenho nome e WhatsApp. E o pior, só tinha nome e WhatsApp no WhatsApp. Entendeu? E aí, só tinha nome e WhatsApp no celular do WhatsApp. vendedor. É, No do celular do vendedor. Sem backup há um ano. Entendeu? Assim, só Ou pra... seja, se der um pau no telefone, perde o teu principal ativo, que é teus leads, né? Não, Teus se o clientes. vendedor vai embora. Às vezes estava no telefone do vendedor, não era no telefone da empresa que o vendedor atendia. Entendeu? E aí o que eu quero dizer? Primeiro tem que ter essa consciência de querer. Ah, mas eu tenho que vender, eu tenho que lançar coleção, eu tenho... Tá, tudo bem. Mas você tem tudo isso que se você não tiver cliente, não adianta. Entendeu? E aí tem que ter essa questão de a gente ter esse cuidado para fazer esse investimento. E quando eu falo investimento, de tempo, de querer, porque às vezes a gente fica, eu tenho que pagar muito caro para isso. Cara, comece com o que tem. E tenha humildade. Tem humildade. Cara, eu consigo fazer 10 por dia. Faz o cadastro de 10. No final do mês, tu já tem 300. Entendeu? Isso, assim, tá? A gente falou um pouco sobre a ótica do perfil de vendedor. Agora eu quero falar um pouquinho sobre o perfil de cliente, até sobre a ótica também do tempo de envolvimento com a marca, né? Vocês falaram de pré-venda, do close e do pós-venda. Eu costumo dizer que na moda existem 4 categorias de cliente: os novos, os ativos, os inativos e o em abandono. Obviamente, de acordo com cada negócio, esse range vai ser um pouco diferente, né? Por exemplo, aqui na empresa, o novo, primeira compra, obviamente. Ativos são os clientes que estão comprando até 3 meses, né? De 1 a 3 meses. Os inativos, de 4 a 7. E a partir de 8 meses, a gente considera que o cliente que já está mais de 8 meses sem comprar da gente, eles estão em abandono. Qual é meu ponto aqui, certo? E aí, te devolvendo a bola para a gente mergulhar um pouco mais nesse processo de pós-venda, né? E até perguntando ao Lucas também, para dizer o seguinte: o que eu percebo é que existe hoje uma distorção do investimento em atendimento de cada um desses clientes. A gente vê muitas empresas trabalhando novos clientes, fazendo com que o cara faça a degustação, conheça o seu negócio, tá? E depois que ele entra, esquece o cara. Então, vamos imaginar o seguinte: eu tenho 100% aqui, R$100 de investimento, 100 dinheiros, 100 estalecas, certo? Como que vocês acreditam que deve ser distribuído olhando para esses 4 perfis de clientes? Deixa eu fazer isso trazendo até para uma expertise de um projeto que a gente está desenvolvendo. Para você ter uma ideia, assim, o nosso entendimento hoje do jogo é que o mercado aprende errado. O mercado aprende errado e tem um monte de gente, porque comercialmente é bonito isso e é mais atrativo. Eu te ensinar como é que você viraliza nas redes sociais, como é que você ganha seguidores, como é que você trabalha o tráfego pago, como é que você faz essa parada de Google e de meta e investimento, tudo isso é a sensação que me dá de que é muito glamuroso. Só que ninguém quer fazer o feijão com arroz, o Vinícius. E hoje, quando a gente trabalha os nossos projetos, o start do nosso projeto não é o Lucas. O start do projeto é o Cícero. Porque a primeira coisa, o primeiro investimento que o cara tem que fazer é na base dele. Segundo, é muito mais barato. É mais barato você fazer um trabalho, inicialmente, de entender minimamente essa base, de você construir uma estratégia de comunicação para esse cara. Esse cara que está lá em abandono, é mais fácil vender para ele do que vender para um cliente novo. Ainda é mais fácil. Então, se a gente fosse trabalhar dentro dessa ideia que você está trazendo, eu diria que o cenário ideal seria a gente separar ali pelo menos 40% para dentro dessa base que é ativa, que ela é sensível a Perfeito. isso aí. Aí a gente vai para um movimento de mais pelo menos 10% para a gente trabalhar o pessoal, 40, 20%. 40 para os ativos. Isso, 40% para os ativos, a gente trabalharia ali 20%
para o pessoal que está inativo, Inativo. certo? 10% para o pessoal que está em abandono, e a gente separaria ali outros, aproximadamente ali 30%, para a gente fazer uma revitalização dessa base. Por quê? Porque quando a gente faz essa revitalização, eu estou retroalimentando o processo, eu não Claro. posso estar esquecendo isso daqui. É fundamental, só que o trabalho inicial precisa ser esse. E aí, onde é que o Cícero entra? O Cícero entra nessa estruturação de comunicação para essa galera, para saber qual é a cadência de contatos, qual é a mensagem que eu vou mandar, como é que eu vou reativar esse cara. E aí a gente precisa entender que, eu vou até deixar você falar aí, mas é reaquecer esse cara. Sim. Porque Uhum. o cara abandonou porque provavelmente isso porque você não Não, cuidou. e pô. assim, é importante entender que para cada um desses 4 clientes aqui, existe um script diferente. Eles estão Sim. vivendo contextos diferentes, tá? E galera, passando a bola para vocês também, é o seguinte: esses 70-30 aqui, que os bonitões falaram, 30% para novos clientes, 70% para sua base, ele não é à toa, não. Se você fizer uma investigação sobre a sua carteira de clientes, se puxar lá, faça uma fotografia da venda do meu mês, tá? Quanto que essa venda do meu mês foi de clientes novos? Quanto que foi de ativos, inativos e abandono? Teoricamente, há uma tendência, isso é histórico, isso não é da Overlabel, não é só dos clientes dos meninos, mas historicamente se fala que 70% das tuas vendas estão linkadas a clientes que já tiveram uma relação com você, Perfeito, Uhum. né? perfeito. E 30% apenas do novo. Ou seja, os recursos têm que estar distribuídos de forma coerente. Se você sabe um detalhe, a turma não faz ideia, meu amigo. A turma não faz ideia desse corte de venda, né? Quanto que foi para cada um, tá? E aí eu queria que o nosso amigo aqui, Cícero, nosso Smile Vou Man, trazer aqui um ponto, é muito legal. Eu tava falando, tem um cliente nosso da moda, esse foi muito legal. Ele chegou pra gente e aí eles tinham uma crença que o produto deles, eles tinham que vender barato. Entendeu? E aí eu peguei e disse assim, mas por quê? Aí eu peguei a base deles e fui trabalhar a base pra me relacionar. Entender o que é que eles achavam do produto e tal. A base falando, tá, Ave Maria, um produto não sei o que. Aí é, tá, vamos aumentar. Puf. A base reclamou? Não. não. Só sabe se testar, né, Não. amigo? Aí, mas só que foi o que aconteceu. Ele continuou vendendo a mesma quantidade de produto, só que tendo um lucro maior. Aham. Ele não mudou nada. Mas por que eu tô querendo trazer isso? Porque foi investido primeiro em conhecer aquilo que já estava Uhum. perto. Vamos trabalhar aqui a ideia da corrida. Pronto, não é? Que nós estamos falando que 4 pessoas que gostam de correr. Quando tu vai correr a primeira vez os 10 km, é mais difícil. Mas depois que tu correu a primeira vez, já se torna um pouco mais fácil. Você já diz assim, pô, será que eu consigo correr a meia, né? Quem corre 10 olha e diz assim, pô, será que eu consigo uma meia? né? Uhum. E por que eu tô dizendo isso? Porque tu conquistar o cliente aqui é mais difícil. Mas depois que ele tá dentro de casa, é menor a distância tua para ele. Porque ele já disse, tô confiando em ti. Porque ele já te comprou, Perfeito. entendeu? E aí, muitas vezes, a gente tá perdendo esse time porque a gente desvaloriza. Muitas vezes, eu desvalorizo o cara olhar e dizer assim, pô, mas o cara já tá confiando em mim, como é que eu crio um relacionamento maior com ele? E o cliente quer. O cliente quer. Uma coisa que eu posso dizer 100% agora, e quando ele não quer, ele diz, eu não quero. E tá tudo bem, nós vamos respeitar. Uhum. Entendeu? Mas o cliente quer que você fale com ele, o cliente quer que você esteja ali presente, claro. E aí entra um ponto importante, tá, pessoal? A gente personaliza nos 4 públicos, mas a gente ainda personaliza dentro do público. Claro. Total. Por Existe quê? as subcategorias, né? É, Subsegmentos, né? É. Exatamente. E aí tem muito esse cuidado, por quê? Porque é aí que gera o retorno. É aí que a pessoa entende, tá falando comigo. Falando comigo. A gente tá montando um projeto novo agora, que, tipo assim, a gente vai personalizar tanta coisa, mas não é a ideia da pessoa, não é comigo. Falando comigo. Aí o que acontece quando a pessoa percebe que tá falando com ela? Ela fala com você. Ela Uhum. interage. E o que é que eu ganhei naquela dispersão ali do WhatsApp, da ligação? Eu ganhei Atenção. atenção. É o Aí, tal do é efeito de o- empatia é. que o William comentou tanto. Cara, e assim, ó, eu queria pegar só esse gancho que o Cícero tá falando sobre esse contexto da relação, né? Eu costumo dizer que o branding é o jogo de sedução, o Vini diz que a venda é uma dança, né? Certo? Quais são ali os principais fatores para isso aí virar um casamento? Mano? Me diz assim, né? Essa sedução, esse encantamento, quais são os principais pontos ali que tu acha para Quais que são isso, o Tinder das vendas, né? tipo, para que isso de fato vire ali esse match? Pronto. Primeiro ponto que eu vejo, eu já falei aqui, mas é o querer. Querer. Você tem que querer. Que é justamente essa questão de você querer. E o segundo ponto que eu vejo é você entender. A venda não é muito do que eu sei.
mas é muito do que o cliente me passa para mim poder falar com ele, que é o que a gente estava falando da pergunta. Uhum. E é o que acontece no relacionamento com o cliente. Eu não mando para ele aquilo que eu quero. Eu mando para ele aquilo que faz sentido para o nosso relacionamento. Um exemplo, vou trazer agora. Tem um cliente nosso que a gente está ativando hoje por uma campanha específica. Ele é uma bolaria. Uma campanha específica de bolo de chocolate que a gente quer uma meta até domingo para vender. A gente está falando de bolo? Não. A gente está falando da magia que é ter momentos onde você compartilha e o chocolate e tal, e só que ele está recebendo a marca da bolaria. O que é que ele vai na cabeça dele? Por que eu estou querendo trazer isso para isso? A gente entrega o que a pessoa quer. Sim. É. Tem algumas coisas, né? Acho que até dentro desse movimento que o Cícero está trazendo, eu acho que uma das coisas fundamentais é entender contexto, né? Isso. Você tem que entender o contexto do cliente que você está trabalhando, né? Conhecer esse cara que você está trazendo é fundamental. É igual você chegar, você tá falando, o Tinder das vendas. Aí tu chama a menina para sair, aí diz, vamos sair para jantar? Vamos. Aí tu leva a menina numa churrascaria top aqui de Fortaleza. Chega lá, a menina, não, mas eu sou vegana. Tu não fez a pergunta básica para a pessoa. Tu achou, você tomou a decisão de levar uma pessoa para um restaurante na tua cabeça. Então, hoje, a sensação que nos dá quando a gente chega nas empresas, ou para fazer um movimento, um treinamento, ou entregar uma inteligência comercial para uma empresa, o que a gente percebe é que está acontecendo isso aí. O cara chega. Aí o cara oferece alguma coisa para o cliente sem entender o contexto desse cliente. Por exemplo, se você falar para o cara e dizer assim, vem cá, tu já sentou na frente do mapa de empatia para tu construir aqui? O cara não sabe nem o que é mapa de empatia na vida dele, nunca nem tem conhecimento da ferramenta e tal. E para a gente poder entender quem é esse cara. Então, primeiro eu poder conhecer esse cara para eu poder oferecer, né, soluções assertivas, adaptar comunicação. Quando eu não ajusto a comunicação, hoje eu tratar com aquilo que a gente estava falando de geração. O que conecta com o baby boomer não é o que conecta com o cara da geração Z. Sabe o que é que me pega, ô Lucas, nesse processo, né? A gente tá vivendo, cara, a era da informação. A gente tava falando aqui mais cedo sobre o poder do IA e das redes sociais. Perfeito. Aí o vendedor não quer usar essa ferramenta, porque, vamos lá, a maioria das pessoas tem canal aberto. Se você é B2B, então, se você vem para multimarcas, com toda certeza a sua multimarca ela tem um Instagram aberto. E as pessoas não querem ter um mínimo de curiosidade, de investigar qual é o perfil, quem são as marcas que ela vende. Qual é o perfil, onde é a cidade, Uhum. qual é o perfil daquele público. Cara, se você for olhar as marcas que as multimarcas revendem, você já consegue fazer um perfil daquele cliente e entender Total. o que é que ele tem potencial a vender e quais são os gaps, para que você ofereça uma venda complementar. E a galera não quer ter o mínimo de trabalho, né? Você falou assim, Vinícius, é mais fácil vender para quem já é cliente. É mais fácil, mas dá mais trabalho. Porque você vai ter que fazer essa investigação, você vai ter que entender o momento de compra do cara, dá menos tesão você vender para um cliente novo. O ser humano é assim, ele gosta de novidade. É muito mais negócio eu me relacionar com novas pessoas do que eu ter que, porra, lá vai falar com ele de novo. Eu já sei qual vai ser o moído, eu já conheço o William, já sei como é que é a família. Ele demora pra caramba pra tomar uma decisão, vou ter que falar com ele uma semana. Então, assim, é mais fácil, porque o William, ele já é cliente, dá mais trabalho. E as pessoas não querem ter trabalho. Só que quem não tem trabalho também não tem resultado. Perfeito. E no final, as pessoas, é o que eu digo, né? Quem não quer estar aqui com um podcast, fazer lá o iSim, ter lá a 2P, a empresa José, que é a Overlay, Modeflow, todo mundo quer. Agora, eles sabem como é que é tomar na cara, quantos não que a gente recebe, inclusive por convidados, entendeu? Os obstáculos que a gente tem para enfrentar, para poder estar com esse negócio de pé, foda, pô. Não quer ter agenda, às vezes abdicando, tá com a família, tá com os filhos, tá com, né, um momento de lazer ali, com os colegas também, para estar aqui gravando, passando o tempo todinho. Nós estamos aqui, entre aspas, deixando de estar ativando nossas carteiras, porque nós estamos aqui se relacionando com novos clientes, né? Então, assim, é complicado, velho. Mas isso aqui, quando a gente entende, faz parte do processo, tá? E eu tenho certeza, ao time, viu? Eu tenho certeza. Eu tenho certeza que você está curtindo muito esse papo, tá, galera? Então, eu quero, antes de eu te fazer um convite para nossa comunidade e de eu perguntar para vocês também o que é que vocês acham, tá? Dessa nova safra de empreendedores, infoprodutores digitais, né? Pessoas que não construíram porra nenhuma e que estão falando muita merda na internet, estão dificultando, inclusive, o bom trabalho. Você falou um pouco sobre isso, né? Que dificulta esse nosso trabalho de educação, né? E também falar, quero já preparar vocês aí, certo? Você falou sobre a dificuldade que os clientes têm
de entender a percepção de valor das marcas dele, né? Porque quando você vai para preço, isso é uma distorção da percepção de valor, né? Ou seja, como é que é o trabalho que vocês fazem de conduzir o cliente nesse processo. Antes da gente falar sobre isso, eu quero te fazer um convite, tá? Se você já tem uma marca de moda ou quer lançar nos próximos meses, tá? Eu quero te dizer que você não está mais sozinho nessa jornada. Existe aqui uma comunidade nova, comunidade das marcas que performam, né? Comunidade MQP, onde nós já temos mais de 300 empresários que diariamente trocam ideias de forma franca e aberta sobre os desafios do dia a dia da gestão da marca de moda. Empreender na marca de moda é fácil lançar uma marca. O difícil é você ter uma marca que performa, que tem resultado e que vence a fronteira do tempo, tá, cara? Eu acho que uma marca não é para durar um mês, 2 meses, um ano, para durar gerações, tá? Então, eu quero te fazer um convite. O QR Code vai estar aqui na tela. Dentro desse grupo, além dessas informações, nós temos 2 lives mensais exclusivas para vocês, tá? E também nós vamos ter aqui um episódio, um evento muito especial, que é a imersão TDM, né? Tríade da Moda. Não sei se vai mudar de nome, mas por hora vai ser esse, tá? E eu, se fosse você, vai te ajudar a acelerar. Vamos passar um sábado inteiro juntos aqui, imersos, usando ferramentas, mas tudo isso é exclusivo para quem está dentro da nossa comunidade, tá? Então, se fosse você, ô bobão, bestão, paixão, vai no QR Code aqui para tempo, não, que nós estamos falando aqui de coisa foda, que é ter resultado, que é venda, tá? Tu quer vender mais? Sai desse lance aí de ficar só focado em tráfego, só focado em cliente novo, que tem 70% do dinheiro na mesa, está deixando de aproveitar. Então, dito isso, e de graça, né, cara? Não é de graça, né? Que nosso tempo não é de graça, né? Mas faz parte do nosso propósito. A gente entendeu isso na jornada, tá? Então, ó, QR Code na tela, é contigo, tá? Então, voltando aqui pro nosso papo. Tá dado recado, Bruno, tá? Hoje foi diferente, não foi, cara? Lucas, eu queria que você falasse, cara, e aí, né, falasse um pouco dessa safra de infoprodutores, né, cara? Eu acho que o fato da gente estar aqui hoje, eu acho que é um pouco disso, né? Da gente falar um pouco desse mundo real, né? Você falou que a turma hoje está muito focada nessas tráficos digital, de rede social, e esquece que tem muito dinheiro na mesa, né? Tentando vender facilidade na moda. Sabe o que é que me estressa na moda? Né? E aí já levantando a bola e te entregando, certo? O pessoal fala assim, como lançar uma marca de moda? Aí o cara lança como uma marca de t-shirt. Meu amigo, vá olhar as maiores empresas do mundo, o t-shirt é um dos produtos, é a maior concorrência e é o que dá menos margem. Uma marca de moda não se resume a t-shirt. Então, amigão, você tá ensinando a galera a aprender a fazer uma marca de t-shirt. Marca de moda é outra conversa. E ainda com 5 mil reais, né? E com 5 mil reais, com 5 mil reais você vai registrar, lançar uma coleção e vender 100 mil reais por mês. E tem que pagar o custo do cara que é 2 mil e poucos reais. Também tem essa, né? Eu não sei como é que começa a conta fecha, mas assim, tá na hora, galera. Tá na hora. Se você tá aqui, curte a gente, tá na hora de virar essa chave, tá? Então, quero passar a bola para meus amigos aqui. O que é que vocês estão achando dessa nova safra de empreendedores de palco? Rapaz, tem um monte de artista aí, né? Tem, né? Tem muito artista. Eu venho de uma realidade, Vinícius, de 10 anos à frente de um negócio de venda consultiva de serviço. E aí você diz assim, Lucas, o que é que vocês vendiam? Rapaz, eu vendia curso mesmo. É curso presencial, curso físico, era uma franquia de cursos profissionalizantes. E a gente passou 10 anos nesse jogo, formando vendedores, atendendo, indo para Conhecendo o negócio, né? Conhecendo as dores do mundo real, se adaptando a isso, né? E até que dentro desse movimento, onde as palestras e os treinamentos a gente usava como estratégia para vender os nossos cursos lá, ao final das palestras que a gente dava nas empresas, a gente vendia os cursos, foi que nasceu esse outro negócio que foi a 2P Treinamentos. Então aí o cara diz assim, Lucas, tu vende curso, vende palestra e agora toda vida só vendeu o curso. Eu digo, só vendeu o curso? Calma aí, meu amigo. Foda, né, cara? Primeiro tu bota 3 mil, primeiro tu bota 3 mil alunos, tu matricula 3 mil alunos, né? Bota 1.000 numa escola, mais 1.000 em outra, mais 1.000 em outra, e aí tu bota coisa para rodar ali durante um monte de tempo, que aí depois aqui... Gera resultado, transformação, né? Aí tu vem começar... E 3 mil alunos no presencial, né? Que é interessante. Então, cara, o que eu percebo hoje, a sensação é a seguinte: informação nunca teve tão fácil e hoje é assim, você faz um curso num final de semana para vender curso.
Né? É uma das coisas que a gente mais tem visto. O cara faz um curso no final de semana para vender curso. O cara lê ali. Eu não sou contra a teoria. Eu acho que é válido o cara ler livro. Total. O cara tem que ler, eu acho que o cara tem que ter repertório, tem que Um construir tudo pé tá isso, na teoria, que é o né? técnico, né? Com Perfeito. certeza. Só que a questão é, quando eu só trago a técnica e eu não vivencio a realidade, o teu discurso vai ficar muito distante do que é a vivência do cara que está ali no chão ali da loja, que está no balcão, que está sentado atrás da mesa ali todos os dias. Então, eu olho com muita preocupação, porque ao mesmo tempo que a gente tem, eu tenho a segurança e a certeza da entrega do trabalho que a gente desenvolve, só que vem essa galera toda aqui que faz esse trabalho, massifica, eu vou fazer uma comparação com uma comparação com o coaching, certo? Por exemplo, nós fizemos uma formação em coaching juntos, né? A gente sabe que não se resume a aquilo dali, Claro. aquele final de semana, aquela coisa, tem toda uma jornada ali. Só que é tanta gente fazendo tanto curso de final de semana e sai arrotando que é coach, que esses caras sujam o mercado de tal forma, dentro de uma população brasileira que é mal educada, no sentido de não consegue fazer a percepção ou separar o joio do trigo e trabalha numa linha de generalização mesmo da coisa, que você pega uma ferramenta sensacional que é o coaching, que é utilizado nos países de primeiro mundo, como Inglaterra, Estados Unidos, há mais de 30 anos como ferramenta de desenvolvimento de executivos e de empresas, e aqui no Brasil essa parada é banalizada. Por quê? Por causa de um monte de profissional de palco. Por causa de um monte de gente que faz um curso no final de semana e acha que está apto para entregar alguma coisa, ou te ensinar a abrir uma marca de moda, ou fazer o que quer que seja. Então, cara, o que eu penso é o seguinte: você tem uma história, né? Constrói uma marca, e digo mais, essa galera aventureira fica pelo caminho. Ah, cara, isso aí Fica eu não pelo tenho. caminho. Então, só que o que a gente vê são bons profissionais desistindo por causa dessa poluição. Meu amigo, se você é bom, só continua. Só continua. Não, é o jogo da constância. Você chegar no meu perfil do Instagram, tem 1000 e poucas publicações. Aí o cara diz assim: pô, Lucas, tu cresceu esse ano de 2023, né? As coisas aconteceram para ti aí, né? Esse ano de 2023 aí, tu bombou de uma hora para outra. Ei, meu amigo, 1000 publicações. Como é que tu faz 1000 publicações, grava os vídeos, faz 10 anos, 10 é, tantos anos na jornada. faz 70 projetos para empresas no presencial, faz todo um jogo. Aí pede para tu dizer que é de uma hora para outra. E eu não sei, Loucura, né, cara? eu quero ouvir a opinião também do Cícero, mas assim, na contrapartida desse movimento dos infoprodutores, dos empreendedores de palco, né, cara, estão surgindo novos nomes que a gente também está vendo, grandes executivos, grandes empresários também estão lançando as suas verticais no digital, né? Até porque, fazendo aqui também uma provocação, não existe empresa online e offline. Não existe venda online e offline. Não existe digital e não digital. Primeiro, tudo é digital. Se você hoje não está na internet, você não existe. Esse é o primeiro ponto. E se você não tiver o ponto de contato em algum momento, você vai deixar de existir. Então, é entender que o jogo não é do ou. Ou você é um digital ou você é presencial. É do e. Eu sou digital e presencial. Esses dois polos, esses complementos. A gente está vivendo um momento da sociedade que é muito polarizado, né? Então a gente vai para os extremos para poder se fazer entender. Eu até entendo a questão do conceito de nicho, para ficar mais clara a comunicação, mas a polaridade nesse sentido é burra. Entendeu? O Rafael Kiso é um cara que Sim, eu sim. gosto muito, que trabalha muito inteligência de dados e Da tudo. MLab, se eu não me engano, né? Da MLabs. E ele fala do OnLive, né? É OnLive, meu amigo. Hoje os negócios precisam ser entendidos OnLive. Você está online e você está na vida da pessoa ali no presencial. O físico digital, né? Você Sim. está no físico, você está no digital e você consegue se posicionar e abraçar esse cara em termos de solução nos diversos espaços. Falei que eu tô
Falando demais. Mas é porque mexe com a gente, né, cara, isso aí. Mas eu acho que a forma de impactar, cara, é estando aqui. Eu acho que a gente dando a cara a tapa também e transformando, né? Eu digo muito o seguinte, tem certos dinheiros que eu não topo. De verdade. Uhum. Porque eu quero estar aqui daqui a 10 anos, sabe, o Lucas? Entendeu? Adianta você ver empreendedores de papo e produtores que com pouco tempo, os caras fizeram milhões às vezes, e amanhã não tá vivo, não tá mais, não é que tá vivo, né? Empresarialmente não tá mais vivo, né? Porque o que ele construiu não tinha consistência, Não sei se você tem uma história boa disso aí. né? Então, cara, assim, eu acho que é sobre isso, sabe? E a gente falou muito sobre propósito, vocês falam muito de espiritualidade aí. é, Qual é o propósito do seu negócio, né? Se você tem clareza disso aí, cara, né? Não é qualquer dinheiro que você topa, não é qualquer cliente que você quer pegar, né? Você sabe muito bem onde você tem que jogar sua rede, entendeu? Você tá ali, aquela loucura ali, você sabe que tem um mercado que tá pujante ali. Se aquilo não faz sentido pro teu negócio, pro teu propósito, não tá dentro da tua estratégia de carreira, como marca, como produto, ou como executivo, cara, esquece. Aquilo ali não é meu. Nunca foi meu e nunca vai ser. Aí é olhar pro copo meio cheio, né? Onde é que tá? Total. Onde é que tá? Eu acho que as pessoas que querem se conectar com empreendedores de verdade, a gente precisa aparecer para eles. Você entende? Sim. Eles precisam nos achar. E talvez é pouco tempo, né? Desde outubro que a gente lançou nosso método, né? E voltamos a fazer nossas mentorias. Mas é impressionante, cara, como tem gente de todo o Brasil que fala assim, cara, a forma como vocês tratam a moda é diferente. Eu nunca ouvi alguém falando dessa forma, entendeu? Porque é mostrando os bastidores. Se isso vai hypar, se isso vai dar 1 milhão de views, eu tô cagando pra isso, velho. O importante é quem é o próximo que eu vou encontrar. Se todo dia, cara, é esse podcast, os nossos conteúdos, seja através das redes sociais, ou mesmo numa reunião nossa, a gente conseguir impactar uma pessoa, um empresário, eu tô cumprindo minha missão, sabe por quê? Porque um dia esse empresário foi eu. E aí eu não vou valorizar a transformação que tem na minha vida? Eu acho que não, porra. Então eu acho que é sobre isso, sabe? É assim, cara, qual é o impacto que os nossos negócios vão gerar, né? Qual é o nosso objetivo? Porque eu sei, cara, que é convergência, né? Aí vai ter a convergência. Não é à toa que a gente tá aqui junto, trocando essa ideia aqui, passando horas aqui, e eu tô me fudendo aqui pro tempo também, sabe? Porque eu acho que se é sobre impacto, quem chegou até aqui quer entender o final dessa história, né? Pois, jovem, agora é com você, viu? Enquanto vocês falavam, e eu vinha pensando muita coisa que no começo a gente falou assim, valores, né? Valores tem que estar muito alinhado e você tem que ter clareza, né? Porque assim, a pergunta foi, o que é que você acha desses caras hoje que são empreendedores de palco, né? E aí entra muito, vou trazer um caso só de alguns que aconteceu. Ultimamente agora Rasga. apareceu pra gente dessa galera aí de bet, né? Procurando a gente para poder prestar o serviço para eles e garantia pra gente aí umas 4.000 leads por mês, não, 4.000 leads por dia para se trabalhar, e aí era um negócio milionário, assim, sabe? Entendeu? O ticket médio era 100, 150 reais, uma coisa, e aí mandei no Sentir Paz, né? Aí eu com o Lucas é assim, eu mando para ele para ver o que ele fala e a gente vai junto. Aí o Lucas, mandei para ele, aí meia hora depois alguma coisa, ele enviou alguma coisa e mandou para mim, sabe? E aí, tipo, bateu, né? Não, não é isso. E aí, por que eu tô trazendo isso também? Porque nem tudo é só dinheiro. E é o que estão se vendendo hoje, Uhum. né? E tá tudo bem, a gente tem que lucrar, tem que fazer, não, mas nem tudo é dinheiro. E aí entra o outro ponto, né? Como a gente quer ser lembrado? Como a gente quer ser lembrado? Porque a gente fala muito de propósito e eu entendo uma coisa. 6 anos atrás, quando eu abri a minha empresa, eu tinha um propósito. Hoje ele é outro, mas ele é outro potencializado de outra forma. Não é que mudou o propósito. Não, continua o mesmo propósito, de impactar, de gerar emprego. Continua, só que ele está de outro formato, com outra visão, né? Por que eu estou querendo trazer isso também? Porque hoje esses empreendedores de palco, eles estão vendendo muito a facilidade, a rapidez, né? Só que a gente que está aqui no back, a gente sabe que não é assim. A gente está numa estrutura aqui que não foi rápida para construir, que ainda não está, daqui a um tempo vai estar finalizado, né? Então a minha visão é que, tipo assim, a gente tem que começar a parar de olhar mais para fora e olhar mais para dentro. Porque a gente está olhando muito para fora, cara. A gente está olhando muito para o que dizem que nós temos que fazer e muitas vezes não está olhando para aquilo que nós estamos dizendo para nós mesmos. E aí eu digo isso porque quantas vezes a gente, às vezes, eu vou falar de mim, né? Pensa às vezes em desistir.
Mas quando o cara para pra pensar, cara, mas se isso aqui para, brother, são quantas famílias que a gente para também de alimentar? Cara, são quantos empresários que eu vou deixar de conectar que os caras vão gerar mais emprego? Principalmente a gente tá falando do projeto de vocês, das nossas empresas que vendem muito B2B. Sabe o que é mais doido? Quantos Cíceros eu vou deixar de encontrar pela jornada, né? É o que eu fico mais vidrado, brother, entendeu? E, Porque nós já estivemos nesse momento, né? assim, o mais legal é assim, uma das coisas que eu tenho aprendido muito, convivendo muito com o Lucas, eu aprendo muito isso. A gente também tem que se posicionar. A gente tem que ter posicionamento. Por quê? Porque é um game que tá perdendo hoje. Hoje a galera tá querendo, não, deixa ele. Deixa ele. Não, cara, é isso. Ah, mas eu não concordo. Não, tudo bem. Mas eu tô dizendo que é isso. Se você não concorda, isso não quer dizer que é certo. Eu tô dizendo que é isso. Tem que ir por essa vertente. Como assim, Cícero? Eu tô querendo trazer esse ponto porque é um ponto que tá se perdendo hoje também e faz muitos negócios quebrarem. Porque o cara perde o time ali do quem é ele para viver muito o que cada um vai dizendo. Ele pega um pouquinho desse copo E o negócio ele acaba ficando sem sentido, né? para ele. Não, Por isso que o pra negócio ele e o negócio também ele fica sem sentido, por isso que o negócio morre, pô. Entendeu? Ele fica sem base, Mas né? essa aí é a É síndrome sem de. identidade, né? É a síndrome da personalidade borderline. Tu já ouviu falar de borderline? Que Não, você. expliquei. Que a pessoa ela é Por favor, construída. filho, eu vou É bem porque saber. a- Vou até ajeitar na cadeira aqui. Vou até me ajeitar na cadeira aqui, ó. Bota ela perto aí, bota ela perto aí. É tudo. É quando a essência do negócio, Não, mas ela. tela ali, tá ali. Pronto, sim, pronto. A essência, a essência e a personalidade, né, no caso da pessoa, e aí pode ser a empresa também, ela é construída a partir da percepção que as pessoas de fora dão para ela, entendeu? Então vai seguindo sem rumo. Ora o Cícero diz que é uma coisa, aí tu vai aqui, ó. Aí a hora ali, chega bem ali, o Lucas diz que é outra, a empresa vai para cá. Depois o Vinícius diz que é uma coisa, vai para cá. Então é um trem meio que desgovernado, entendeu? Que vai se construindo a partir de inputs meio malucos e no final das contas não tem essência, não tem ali uma estrutura, não tem um propósito, né? Tá mais para servir ao ganho, entendeu? Então é o que a gente vê, né? Se a essência é servir, onde é que tá o servir nesse caso, entendeu? Então é uma coisa muito é maluca falar sobre isso e fazer essa alusão, mas é assim mesmo, pô. E é muito legal você falar isso, porque quando você deixa um pouquinho de cada fazer a essência, esse cada vai embora e você fica e você se perde. Exatamente. Tipo, é muito massa Entendeu? que você trouxe aqui. Jovens, tem aqui, sem brincadeira, eu acho umas 10 pautas que eu anotei, me preparei para estar com esses caras aqui, mas é que eu falei, né? Tem convidados e convidados, e quando eu digo que não vai ter controle, eu já aviso no começo do episódio. Aí cabe a vocês colocarem aqui, né, no YouTube, ou mesmo nas redes sociais, quando saírem nossos cortes, pedir que quer mais. Que aí, quem sabe, eles voltam aqui pra gente no outro momento, tá? Antes da gente ir pra E pergunta peça, final. viu? Pode É. chegar, a gente volta, a gente volta. Ó, de repente outro formato, né? No workshop a gente tem outros também para Total, contar com cara. vocês, de repente trazer Tem um no formato mais Talks, livre, né? No Talks, exatamente, né? É, antes da gente ir para a pergunta final, né? Eu queria encerrar a minha participação aqui, vamos dizer assim, com a provocação que a gente fez lá no podcast do Aí Sim, que o Brandão colocou aqui na card. Se ele não colocou, ele vai colocar agora. Se ele não colocou, ele vai colocar agora, tá? Assistam, cara, olha, é isso, imagina isso aqui toda semana, pô. Imagina os caras falando desse propósito deles aqui, do impacto, falando de vendas, se conectando com diversos empresários. É uma outra vibe, né? E até depois vamos finalizar depois explicando como é que é o iSim, né? Acho que é legal. Beleza. Mas assim, a pergunta que ficou pendente lá foi o seguinte: qual é a pergunta que não fazem para vocês, né? E que vocês gostariam de repente serem perguntados? Eu queria deixar essa provocação para vocês aqui e a gente encerrar, né, fazer o pré-fechamento aqui do nosso episódio. Tem algumas coisas que as pessoas evitam falar, que é sobre religião e política. E eu acho que as pessoas deviam perguntar mais sobre isso. As pessoas deviam se posicionar. Por quê? Porque a nossa sociedade está carente de valores. Nossa sociedade está carente de valores. Então, se a pessoa pergunta para você, Lucas, você é de direita ou esquerda? Eu sou de direita. Eu sou de direita porque eu acredito que a forma como se trabalha hoje, a esquerda fortalece o Estado, fortalece e diminui o empreendedorismo.
E eu acho que a gente está criando uma massa nesse país que está se tornando alienada e dependente do Estado. E nós, empreendedores, fazemos um trabalho de construção de liberdade. Liberdade. Acho que o que a gente proporciona, quando a gente ensina as pessoas a vender, quando a gente ensina as pessoas a ter mais lucro nas suas empresas, a gente está construindo a possibilidade de mais geração de emprego. Quem faz isso é o empreendedor, é o empresário, não é o governo. E é por isso o meu movimento é esse. Eu A diria segunda que coisa, é o empreendedorismo, na verdade, né? é, Você pode ser um intraempreendedor, né? perfeito. Nem todo mundo vai ter o tino, nem todo mundo Sim, vai ter o tino para ter um negócio, né? Né? Não tem aquela propensão para correr riscos, né? Mas você pode ser um intraempreendedor perfeito. dentro dos negócios que você está lá conectado, né? Então, assim, e eu vou te falar, cara, as empresas buscam isso aí. De repente você pode ser um executivo, estar à frente de um projeto, ter um cargo de liderança maior. Eu acho que é um pouco. Você pode impactar com o dinheiro dos outros e ainda ganhar em cima disso, É né? isso. Dentro dos próprios negócios. Quando Então, tem um você vende, E você com bate a risco meta. menor ainda, né? Sim. Com risco menor. E a outra pergunta qual seria? E a segunda coisa é sobre religião. Tá. Né? Se você acredita em Deus, você é católico, você acha que isso é importante, eu acho que é. Eu acho que todo mundo deveria não ser católico de fachada. Ser católico que lê a Bíblia, que estuda, que se interessa. Como é que você diz que ama a Deus se você não estuda sobre Deus? Você só vai amar algo que você conhece. Você ama a sua esposa cada vez mais porque você se aprofundou no conhecimento dela. Então, São José Maria Escrivá fala exatamente sobre isso. Conheça a Deus, se aproxime de Deus e ame a Deus. Ele diz, você já tentou pelo menos o primeiro? A primeira, já tentou pelo menos conhecer de verdade, conhecer, se aprofundar, estudar. Então, eu acho que é isso. Eu acho que a gente está carente de valores e a gente está carente de posicionamento. Ei, Lucas, e quando você fala de esse lado mais espiritual, né, de religião, eu digo muito que não é ser ou não ser católico, tem o lance do católico não Não, praticante. não, sim, Não, sim, não, claro, eu tô falando assim, cada qual com a sua fé. Eu é, estou aqui falando. a gente Uma fala não é sobre, ninguém ser né, católico tem também. um termo que eu acho até esquisito, né, tem um católico praticante e um não praticante, né? Sim, Mas eu acho que não é sobre ser, é sobre viver, né? perfeito. E aí, cara, eu complemento a tua fala aí, que tá até a coisa, não é nem programado isso, tá? Que eu vi uma frase, cara, se eu lembrar agora de quem foi, eu dou autoria aqui, mas eu não lembro, tá? Que ele falava o seguinte: a pergunta era, você morreria pela sua família? Você- Né? Aí o cara parou pra pensar e falou assim, cara, na verdade eu viveria, eu vou viver pela minha família, Perfeito. né? Então, assim, não é sobre a morte, não é sobre ser, é sobre você viver aquilo que você acredita, né? Então, assim, e isso é muito forte, Morrer, você só morre uma vez, né? Viver, você vive todo e dia, aí né? é onde Todo você, dia. Todo dia, meu. e isso o negócio tem que dar certo para gerar conforto para sua família, para poder gerar prosperidade, para poder você ter uma Isso. segurança para o seu filho, né? E de repente até proporcionar o que a gente não teve na nossa infância, na nossa adolescência, né? Eu acho que o nosso papel é evoluir no processo, né? Então, assim, nada. Eu amo e sou grato pelo que eu recebi, mas o nosso papel é multiplicar. Então, que a gente gere uma multiplicação para quem vem depois da gente, né? Onde a gente entrar, seja na família, seja numa reunião, seja no que for, eu acho que as pessoas que se conectar naquele ambiente de alguma forma têm que sair melhor. Sim. Né? E eu tenho certeza que muitos de vocês estão aqui nos ouvindo. Eu estou saindo muito melhor do que eu entrei nesse podcast, eu não tenho dúvida, tá? E meu amigo Cícero, eu quero ouvir você agora, viu, cara? Você já trouxe até a pergunta, né? Que é uma das coisas que para mim acontece, que quando acontece, é raro acontecer, mas quando acontece eu fico muito feliz, como eu faço para empreender aqui dentro? Quando as pessoas na própria José falam isso, entendeu? Então, tipo assim, Essa é a pergunta que você gostaria. gostaria, eu queria que todo colaborador meu me perguntasse isso. E aí, uma vez Porque perguntada, uma vez perguntada, nós fazemos acontecer. Entendeu? Uma vez. Como assim, Cícero? Não só dentro da empresa, né? Mas faz acontecer aquele sonho daquela pessoa fora. Porque na minha visão é o seguinte, ó. Quando um colaborador da José, ele vai empreender, ele abre uma nova vaga dentro da José. Então eu gero mais um emprego. claro, Esse cara, ele vai empreender. Pode até começar o eu empreendedor. Só que ele vai crescer. E ele também vai fazer outra geração de emprego. Então, a minha visão, não estou perdendo um colaborador. Né? Porque eu já sentei com alguns empresários que o cara assim, porra, macho, mas se eu motivar isso aí, eu vou perder meu time. Eu não, cara, olha a visão do porquê que a gente existe como empresa. Para gerar emprego, mas se eu tenho um cara aqui dentro, que ele tem uma visão de empreendedor, ele vai me entregar. Um exemplo, eu tenho uma empresa há 6 anos só, né?
30 anos da minha vida foi trabalhando para os outros, desde os 13 anos, então eu tenho 17 anos Foi trabalhando. intraempreendendo, né? Cara, a última empresa que eu trabalhei, eu entrava às 6 da manhã e saía às 11 da noite, porque eu queria estar ali. Tanto é que muita gente achava que eu era dono da empresa. E Eu é, trabalhava, eu isso que trabalhava, você falava que era, né? mas aí, Você se sentia, o né? objetivo estava sendo concluído. Aham. É aquela questão, eu não preciso falar, eu preciso viver. 6 anos depois eu tenho, ou 6 anos depois eu tenho a minha empresa, eu abro a minha empresa, mas o que eu quero trazer com isso? Então, hoje, para mim, tipo assim, o colaborador que chega para mim e faz essa pergunta é raro. E muitas vezes ainda são motivados a isso, mas não falam. Então, assim, hoje a pergunta que eu mais gostaria de ouvir, talvez diariamente, era essa. Né? E não só essa galera, mas não só a ideia do palco, tá? Porque às vezes o cara quer, porque ele assiste um vídeo de alguém que diz assim: eu consigo fazer tu sair de 0 a 15 mil em 30 dias e manter isso. Caraca, até eu dá vontade de ir assim, né? Até eu não. Eu disse, mas não é essa a verdade. Não é. Aqui no Brasil, então, a gente que tem empresa e tem um negócio lá, a gente sabe que o game não é assim tão lindo, Uhum. né? E aí, assim, respondendo essa é a pergunta, e aí trazendo também essa parte do posicionamento que o Lucas falou. Eu vejo que muitas vezes a gente não cresce, não vai para outro nível, a gente não senta em algumas mesas porque a gente não se posiciona. Né? E aí, muitas vezes as pessoas elas ficam Isso tímidas, faz muito sentido, cara, isso aí, viu? elas ficam Se tímidas de você não se perguntar. posiciona, você não vai sentar nas mesas Não, corretas, né? vai. Você não vai encontrar os seus, né? A gente está aqui hoje porque existe um posicionamento. Não Legal. é, não existe um posicionamento. Como tem mesas que a gente não faz nem questão de sentar, porque também existe um posicionamento. Estamos dizendo que a mesa está errada? Não. Cada um com a sua vida, mas É que nem a história do dinheiro que eu falei. Essa mesa eu não quero sentar, tá tudo e certo. tá tudo É uma bem. decisão minha posicionar isso também, não é saber dizer não. Vendas, no final de tudo, né? Como na vida, é saber dizer os não. Dizerzinho é fácil, né? O difícil é dizer os nãos, né? Porque o ser humano tem um medo da rejeição, né? O não já é uma rejeição. Então, lidar com. Quando a pessoa tem propriedade, ela sabe quem ela é, ela vai se posicionar e muitas vezes dizer o não vai desagradar o próximo. Foda-se. É. Entendeu? É pelos meus, né? Pelos meus propósitos, meus princípios, a minha família e por aí vai, tá? Eu falei que o episódio de hoje seria muito especial, tá? Gratidão demais, meus amigos, pela entrega de vocês, né? Por mim aqui, a gente passaria horas conversando, desliga aqui a tela e vamos continuar Oxi. trocando ideia, né? Mas eu falei, não é possível que não saia o jantar agora com a nossa família, né? Então, no jantar, a gente continua. Quero te agradecer para quem chegou até aqui, né? Então, já deixa aqui teu like, é muito importante. A gente não tá aqui pedindo isso à toa, né? Então, compartilha. E não deixa de seguir também a gente, né? Nas redes sociais, @Modeflow, Instagram, TikTok, YouTube e Spotify, tá? Will, perguntinha final para sim agora oficialmente a gente encerrar nosso Sim. episódio, cara. Cara, eu queria continuar também aqui. Depois a gente vai conversar ali, mas que eu quero perguntar coisas que eu anotei aqui pra vocês, porque eu quero saber mesmo aqui de. Depois eu Depois a gente compartilho. conta tudo, né? Cara, a gente tem uma pergunta que fecha aqui o nosso episódio sempre, né? Que eu digo que é a pergunta que a gente vai escrever o livro com essas respostas, né? Massa. Por que moda é foda? Pode começar. Cara, moda é foda porque eu acredito muito na questão. A gente vive uma mudança de gerações em que antigamente a roupa ela era simplesmente para vestir. Hoje, o que você coloca no corpo é uma expressão sua, né? Então, a moda é foda porque você consegue se expressar através daquilo que você veste. Assim, eu não estou usando essa pulseira à toa, eu não estou usando esse relógio à toa, eu não estou com uma blusa preta de manga comprida à toa no Ceará. Por que eu estou com uma blusa preta de manga comprida? Por que você está usando moletom no Ceará? Tudo isso tem uma intencionalidade ali. Então, a moda, ela comunica e ela te dá essa possibilidade, muitas vezes, de você, sem falar nada, você conseguir transmitir algo para aquela pessoa. E como a gente está falando de vendas, né? A moda, ela é esse movimento que te ajuda a se vender em silêncio, né? De boca calada. Você pode chegar num espaço e alguém te comprar sem simplesmente você abrir a boca, simplesmente com aquilo que você está usando. Boa. E todo mundo vende, né? Todo mundo vende. Perfeito. E o Cícero? É legal o Lucas falar isso, porque ontem eu tava num cara que a gente está em negociação, né? Um cliente está em negociação, e ele disse assim para mim, cara,
forma que tu tá vestido já gera valor na proposta que tu vai me mandar. Porque aí eu quero trazer essa questão da moda é foda. A moda é foda porque ela comunica e principalmente, né, ela te valoriza. Posiciona, né? Posiciona você, porque é algo que às vezes as pessoas elas querem tipo tratar de qualquer forma, né? Porque acham que isso é besteira. Tudo bem, mas está coerente como você está para onde você quer chegar? E a moda ela é foda porque ela te ajuda nesse processo. Ela, na verdade, ela é fundamental para esse processo, né? Então, assim, Cara, show de bola, comunicação. meus Show de bola. amigos. Pra gente fechar, quero encontrar vocês, quais são os arrobas, tá? Lucas Vieira 2P, né? Você encontra lá, tem bastante conteúdo, tanto de gestão quanto de vendas e conexão, e tem box, tem um lifestyle lá nos stories também. E você encontra também no Aí Sim Podcast, Não, e também tem a 2P, né? né? Também vamos falar da 2P também, né? Aí sim, não, na verdade nas redes sociais eu junto Tá. o pessoal. A coisa ela tá Exatamente. personalizada no, né? Isso, exatamente. Bacana, Lucas bacana. Vieira 2P. E Vai sim Aí Sim podcast. Podcast, Aí Sim Underline Podcast no Instagram e no YouTube, no Spotify. Você procura lá Aí Sim Podcast, você vai ter lá conteúdo sobre empreendedorismo, vendas e relacionamento com o cliente. Tem muita coisa. Inclusive, o episódio da gente vai ter um balãozinho. Não, o Brandão colocou o card. Ele colocou, cara. Colocou. Não precisa apontar então. E você, meu jovem, Smile Man. Cícero Jorge P, a minha rede pessoal, né? Minha rede social. E também a da empresa é A Empresa José. A Empresa José. Boa. Modern Flow, você já sabe, já falei. A meu lado, mais um, né, passa? É isso aí. Arroba. William Marques. E o meu, arroba Vini Souza BR, tá? Agradecer aqui a Estúdio Soul. Brandão, tá entregue? Então agora, Will, a gente pode finalizar, beleza? Jovens, tamo junto e até o próximo episódio.